E se você é um crente maduro que quer o Espírito Santo, abra sua Bíblia no texto que o pastor vai ler, preste atenção na palavra do Senhor e creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. E peça para que o Espírito Santo te convença da palavra do Senhor. Porque avivamento é crer na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e se arrepender dos seus pecados pela palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor vai ser pelo nosso amado irmão Renato, que é pastor na igreja Atos em São Bernardo. Então nós ficamos muito felizes, obrigado, viu, pastor? Nós vamos orar pelo Senhor. Amém. Senhor, te agradecemos pela vida do seu filho Renato, que serve a sua igreja como pastor, que guia e arrebanha o seu povo, Senhor Jesus, nas suas palavras, nas suas escrituras. Te pedimos que hoje ele possa ser, Pai, esse canal, esse transmissor, esse, Pai, pregador das escrituras, que a sua palavra toque o nosso coração, que o Senhor nos convença dos nossos pecados, que nós venhamos crer e obedecer a sua palavra. Eu oro, Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo nos dê espírito de conhecimento e de sabedoria, no nome de Jesus. Qualquer empecilho, qualquer coisa que esteja à frente da leitura e da exposição das escrituras venha ser derrubado agora, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Os irmãos estão felizes nessa noite? Graças a Deus. Estamos alegres, irmãos, por estar aqui mais uma vez. Já estive aqui em um outro momento de oração e foi muito bom também. Os irmãos estiveram lá também, acredito que não todos, mas uma parte dos irmãos, lá no Batistini, lá na igreja, na Casa Atos, que é literalmente também uma casa, né? E nós ficamos muito alegres, irmãos, por ter os irmãos lá e por estar fazendo aquele momento de oração, de assembleia solene, né? Onde o nome do Senhor foi proclamado naquele lugar, irmãos. E nós podemos contemplar Deus através da vida dos irmãos. Isso é ser igreja, irmãos, né? A igreja não está limitada a um local, a um espaço físico, né? Sim, a igreja são pessoas em movimento em nome do reino de Deus, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pastor Mateus, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, eu quero ler com os irmãos em Gálatas 4. Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo 6. Que diz assim, irmãos: não somos mais escravos, mas filhos. Contudo afirmo, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores, a administradores até o tempo determinado pelo Pai. Só um momento, irmãos. Até um tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro por obra de Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, porque sois filhos, é a mensagem que Deus me entregou quando eu fui convidado para estar ministrando nessa noite, para estar trazendo essa palavra. E eu ali, nos meus devocionais,
na minha reflexão, buscando o Senhor, e o Senhor falou fortemente a respeito dessa palavra, porque, como foi dito aqui já, outrora, onde é que nós estávamos? Você não precisa me responder, mas onde é que você estava quando Jesus te achou? Eu costumo dizer que quando Jesus me achou, eu estava na lata do lixo, jogado, sem esperança, como diz a Bíblia, sem pastor, sem esperança, sem aprisco. Talvez muitos de nós se encontravam num estado depressivo. Eu esperava a morte a qualquer momento bater em minha porta. Quantos não olharam para mim no bairro onde eu morava até pouco tempo atrás e diziam, esse aí não passa desse ano. Esse aí daqui a pouco vai ser outro que vai... E quantas tentativas, tanto da parte daquele que é o opositor ao plano de Deus, quanto de nós mesmos, porque não conhecemos a verdade, então andávamos em engano, estávamos escravizados pelo mundo, e quando falamos mundo, é pelo poder das trevas, pelo poder do pecado que escraviza, que condiciona a pessoa a um estado deplorável, moralmente falando, espiritualmente falando. E é assim que eu me encontrava e talvez muitos de nós. Não tinha expectativa, não tinha esperança de paternidade, ainda mais quem já experimentou a orfandade na vida real. Aí o nível aumenta de tudo quanto é desfavorável a você viver a paternidade de Deus. E é assim que nós nos encontrávamos, presos nas amarras do pecado. Então Deus, ele olhou para isso. Por quê? Porque o primeiro Adão foi incapaz de satisfazer a Deus, ele foi incapaz de agradar o coração de Deus. E pecando, perdendo aquilo que tinha de mais precioso, que era a comunhão com o Pai. O Deus que descia e fazia questão de ir pessoalmente, não enviava mensageiros. O Deus que não enviava representantes, mas ele mesmo descia para contemplar a administração humana, para contemplar a amizade que ele havia feito com a sua própria criação. E o homem não entendendo, irmãos, porque essa é uma grande dificuldade das pessoas que professam o evangelho e que não são maduras, porque não entenderam ainda o quão relevante é a pessoa, hoje, né, falando de hoje do Espírito Santo, mas a pessoa de Deus, para nós, o Pai eterno para nós, o Deus Criador que fez todas as coisas, se importou com a sua criação. Imagina, nós estávamos falando sobre isso. O Deus que estabeleceu os alicerces da terra. E pergunta para Jó, se você souber, me responde, aonde é que eu pus a coluna? Como é que eu coloquei limites às águas dos mares? Como é que eu fixei as estrelas como se fixa um quadro na parede? E com tudo isso, com todo o seu poder, com toda a sua imensidão, ele é o Pai, olha, ele é o Pai da eternidade, irmãos. Mas escolheu um ser tão pequeno como o homem, desde o início, feito do barro, do pó da terra. E ele poderia conversar com os anjos, conversar com as estrelas. Ele é Deus, ele podia se relacionar com quem ele quisesse. Mas não. Ele sopra o fôlego de vida, o espírito vivente ali ele começa um relacionamento com o homem. E o homem não entendendo, se perde no caminho, levado por uma ilusão, levado por uma influência, e perde essa conexão com Deus. E passa a se tornar, então, escravo do pecado. O pecado passa a exercer domínio sobre o homem. E aí, se você pegar a história da Bíblia, você vai ler de cabo a rabo, e você vai ver que no Antigo Testamento, você vai ver que o pecado dominava sobre todo o homem. Por mais que ele fosse segundo o coração de Deus. Por mais que ele buscasse a Deus. Por mais que ele fosse um profeta de Deus. Em um dado momento, o pecado
ele exercia uma força maior do que ele e ele não suportava. E nós vamos ver em inúmeras passagens, homens nazireus, escolhidos desde o ventre da sua mãe, para ser instrumentos, homens que com uma queixada de jumento feriram 1000 filisteus, homens que agarraram na barba do leão e botaram o leão para dormir e não acordou mais. Homens que venceram gigantes, mas foram vencidos por um desejo, por uma sedução. E isso escravizou o homem. Fez com que o homem se tornasse escravo dos seus próprios desejos. E o pecado, em todo o longo da história, exerceu força e exerce até hoje. O pecado, ele tem domínio, ele tem força, mas não para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo e destruir o poder escravizador do pecado sobre o homem. Então, a primeira condição nesse texto que nós lemos é que Jesus, ele veio para desfazer, ele veio para tirar o homem debaixo da sujeição do pecado. Para dar o quê? Não é que nós não somos mais... então nós não pecamos mais. Nós não erramos mais. Nós não cometemos mais falhas. Não é isso. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E a palavra diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas pelo sangue de Jesus, que nessa noite nós trouxemos mais uma vez a memória do poder do sangue na cruz do Calvário, que Isaías diz em 53, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou seja, ele carrega sobre ele o poder, o peso do pecado, não só a condenação eterna, mas também o poder de influência que o pecado tem sobre o homem. Nos dando o quê? Autoridade, irmãos, nos dando o quê? Poder, legalidade para andarmos em novidade de vida e vencermos o poder das trevas e do pecado. Então nós já não somos, como tem aquele louvor que diz, não sou escravo do medo, sou filho de Deus. Por quê? Porque o pecado, quando Jesus diz, está consumado, telestai, o pecado ele é destornado na cruz do Calvário e ele perde poder de domínio sobre a igreja, porque, irmãos, alguns dizem que a igreja foi inaugurada em Atos. Não, a igreja foi inaugurada na cruz do Calvário, porque foi na cruz que Jesus conquista a nossa libertação. A sua carta e a minha carta de alforria foi conquistada no madeiro, irmãos. O povo do Egito na última praga, o pastor Mateus falou, eles passaram sangue nos umbrais da porta. Mas você não, você carrega a marca do sangue no seu coração, na sua vida, na sua mente. O Espírito Santo que está sobre nós. Então, por isso, nós já não somos mais escravos, irmãos. Nós já não estamos mais sujeitos. E ele vai dizer que, quando éramos meninos, inconstantes, sem ter a revelação do Cristo, ainda precisávamos de ajuda, precisávamos de tutores, precisávamos de alguém para nos orientar, para nos aconselhar, para nos direcionar, mas agora não. Agora você tem a revelação plena de quem Ele é e de quem você é nele. E isso já basta, isso foi resolvido de uma vez por todas. E agora você pode desfrutar, você pode agora entender que nada mais, se você estiver em Cristo, eu estiver em Cristo, nada mais tem poder de domínio sobre a sua vida. E isso eu acredito que é o ápice do sacrifício de Jesus. Isso tá incluso no pacote, porque talvez a gente valoriza aqui dons, né? O seu dom é de profecia, o seu dom é de pregar a palavra, o dom de ensinar. Não, irmãos. Maior do que dons, irmãos, é você saber que agora você está ligado nele e nada pode te tirar, te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. E isso é muito maravilhoso, porque
Ninguém está aqui por mérito, ninguém está aqui por condição humana, ninguém está aqui por capacidade, mas porque no madeiro ele venceu todas as coisas e nos faz também vitoriosos dele. Porque quando éramos menores estávamos debaixo da escravidão deste mundo, sujeitos, precisávamos de guias, mas agora não, vindo porém a plenitude dos tempos, ou seja, vindo a revelação do Filho, Deus revela o Filho, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção. O que é que Deus faz? Deus cumpre a lei, primeiro para não ter que se explicar para ninguém. Jesus cumpriu a lei, resolve a questão da legal com Deus, porque ninguém era capaz de cumprir a lei, mas Jesus vem e cumpre a lei, irmãos, na sua totalidade. Foi homem perfeito, e aqui eu estou falando de humanidade. Jesus era humano, era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, 100% homem, verdadeiro homem. Então, assim, na sua humanidade, Jesus cumpre a lei para provar primeiro para satisfazer Deus e para provar para o diabo que existe homem para cumprir a lei na terra, e esse se chama Jesus Cristo. Segundo, para derrubar a parede de separação. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus resolve. Porque só entrava no Santo Santo o sacerdote, amarrado pela cordinha, ainda com o sino pendurado, porque se o sino parasse de tocar, era sinal de que a glória desceu e fulminou. Mas se o sino toca, irmão, é sinal de que a glória desceu e ele está vivo porque foi recebido, foi aceito. Mas era só um que entrava e uma vez por ano, e ainda era tirada a sorte, para ver quem é que ia. E vem Jesus, irmão, e rasga o véu. Rasga o véu. De alto a baixo. Porque a obra não é do homem, a obra é do Pai. E libera o acesso. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, entrai com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Porque está liberado o acesso, irmão. Não precisamos mais de mediador, não precisamos mais de sacerdote, você não precisa mais de um interlocutor, porque o interlocutor que você precisa, ele já está com você, ele já está em você, ele já habita em você, e é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filho. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que clama Abba, Abba Pai. Portanto, tu, que não és mais escravo, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro, por obra de Deus. Então, irmão, você consegue entender que esse é o bem mais precioso que nós temos? O Espírito Santo. O Espírito Santo que não é só o Consolador. Né? Porque ele é o Consolador. Consolador, não sai daqui. Ele é o Consolador. Ele intercede por nós. Às vezes a gente não sabe... Nós oramos, mas não sabemos orar, mas ele sabe como transformar as nossas orações em súplicas diante de Deus. E até mesmo quando não sai palavra da nossa boca. Ele está lá, gemendo diante do Senhor, levando os nossos gemidos, levando as nossas súplicas, as nossas orações. Mas mais do que isso, ele é o penhor, irmãos, ele é a garantia, é o selo, é o
É aquilo que testifica dentro de você que você é filho. Quem é que pode dizer que você não é filho de Deus? Que eu não sou filho de Deus? Se o próprio Espírito dentro de nós fala, você é filho. Você é filho. Você não é órfão. Você tem um pai. E ele é o seu pai. E o seu pai te ama. E o seu pai cuida de você. E o seu pai, ele zela pela sua vida. E o seu pai trabalha até mesmo quando você dorme para te guardar. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai que preparou todas as coisas. Ele é o seu pai que preparou uma morada celestial e que vai estar com você. E a palavra diz que ele enxugará dos teus olhos toda. Ele é o seu pai. E quem que faz isso? Quem tem esse poder de te convencer? Será que é a retórica humana? Será que é a teologia que é capaz de convencer o ser humano de que existe um Deus Pai? Se não pelo Espírito? Quem é que coloca alegria no seu coração? E que te faz entender que estar reunidos como igreja não é uma perca de tempo, como muitos dizem. E até muitos que, infelizmente, caminharam. E por algum momento desistiu. Se não o Espírito Santo, irmãos. Quem é que te faz permanecer? Não, é porque o pastor é crente. Não, irmãos. Não. É o Espírito Santo que todos os dias, sabe quando você está cansadinho, cansadinha, desanimado, mas você se levanta e fala, não, eu vou seguir, eu vou avançar, eu vou caminhar. Não é a força humana, é o Espírito que está clamando, Abba. Ele está dizendo, Abba, Pai, Abba, Senhor. E o Senhor vem e te toma pela mão, e te levanta e te põe de pé e diz, vem, meu filho. E ainda que você não tenha força para se colocar de pé, ele te carrega no colo. Porque é assim, pode olhar ali o pastor Mateus. Está ali com os meninos ali. É assim que o pai faz, irmão. O pai está sempre perto. Ainda que você não veja, ainda que você não tenha a percepção, ainda que você não consiga compreender a dimensão desse amor, porque isso também é uma outra incapacidade nossa. Nós somos incapazes de compreender tamanho amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor que eu digo sempre lá, esse amor ele não tem limites. Ele não pode ser descrito. Os teólogos tentam explicar como o amor ágape, trazer para a linguagem humana, tentar interpretar esse amor, mas esse amor de Deus ele não pode ser mensurado. Você não consegue medir, irmãos, nem descrever. O apóstolo João tentou falar e o máximo, mais próximo que ele chegou foi dizer que é o amor tal. Não achou adjetivos para descrever o amor de Deus. Mas foi esse amor que me resgatou, que te resgatou. Foi esse amor que deu o seu único filho. Esse amor foi capaz de fazer uma entrega plena, uma entrega total, sem reservas. A gente tem reserva, irmãos. Nós somos cheios de reservas. Todos nós temos reservas. Ah, não, hoje eu estou cansado. Ah, não, hoje não dá, hoje eu não quero. Ah, hoje eu não estou afim. Não. Deus, ele pega e entrega. Fala, meu filho, vai. E o filho obediente fala, vou. E ele entrega. O único, na sua totalidade. E Jesus vem, irmãos. Para quê? Para nos tornar filhos. Você pode entender que você hoje é filho de Deus? Você pode, por um momento, contemplar isso, essa grandeza de Deus ao ponto de Deus deu tudo, sabe? É como se não é uma aposta. Vou ver se dá certo. Ele foi, irmãos, independente do resultado.
Mas ele já sabia do resultado. Mas ele foi e entrega a Jesus, e Jesus vai até o fim, até a morte de cruz. E ele inaugura essa nova era, chamada Nova Aliança, onde ele restabelece os filhos. E junto com esse estabelecimento dos filhos, ele também anuncia a herança do céu, a herança da glória, a esperança que foi enxertada em nossos corações. Então nós não caminhamos como tateamos no escuro, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos qual é o nosso destino, nós sabemos que existe um lugar, nós sabemos que agora nós herdamos com Jesus, por isso que nós somos cordeiros, nós herdamos com Jesus um céu de glória, um lugar reservado para os filhos, um lugar, irmãos, de gozo, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais pranto, aonde todas essas coisas serão passadas. É por isso que nós cantamos aqui essa noite, Maranata, é por isso que nós declaramos que nós queremos Jesus, porque isso é o que nos importa, não é o ouro, não é a prata, não é os bens materiais, porque tudo isso ficarão. Hoje eu estava pregando, e lógico que eu falo isso com pesar, irmãos, tá? Nós estamos orando pelos nossos irmãos e pelo povo do Rio Grande do Sul. E glória a Deus, porque a igreja se mobiliza. A igreja está se mobilizando para ajudar essas pessoas. Mas quando vem uma catástrofe, ela não escolhe. Às vezes, sim, por uma questão geográfica, mas na maioria das vezes, você pega um terremoto, ele atinge os ricos e os pobres. Todos são atingidos. Então, ou seja, não importa se existe uma casona ou se existe uma casinha. Não importa se é um carrão ou se é um carrinho. Não importa se é uma mansão ou se é um barraco. Quando pega todos, irmãos, afeta todos. Então, por isso que Jesus disse, não junteis tesouro na terra. E eu sempre repito isso na igreja, para os irmãos. Não é que nós não devemos trabalhar, pelo contrário, não é que nós não devemos sonhar, não é que nós não devemos ter projetos, mas o nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração não pode estar apegado a isso, porque isso é passageiro, é transitório. E aí eu peguei um texto de Lucas 15, do versículo 11, que fala exatamente sobre o filho pródigo. Que vai dizer que poucos dias depois, Lucas 15 e 11, a parábola do filho pródigo, disse mais certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dar-me parte dos bens que me pertence. E então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para uma terra, para um país distante, e desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E uma coisa me chamou a atenção aqui. Lógico, nós já ouvimos, eu já ouvi inúmeras pregações, irmãos. E eu não orei a Deus, Senhor, me dá uma revelação nova desse. Não. Nós estamos falando de paternidade. E a primeira coisa que esse texto me ensinou é que pai, quem é pai, nunca vai prender o seu filho. Por isso Jesus disse, a Bíblia diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque nós não fomos comprados para a escravidão, mas para a liberdade. Então, muitos tentam explicar que não era o tempo dele, e talvez não era mesmo, de ele pegar a herança, o pai ainda estava vivo, o pai ainda não tinha feito a partilha, mas a verdade é que ele pede para o pai. E pai é aquele que emancipa, pai é aquele que envia, pai é aquele que encaminha, pai é aquele que libera. Então aquele filho, o problema não era o pai, era o filho achar que já estava maduro o suficiente para viver os seus próprios desejos. E ele chega no pai e fala, pai, eu quero a minha parte. E o pai, tá bom, filho, se é o que você quer.
E uma coisa que me fez pensar muito é que muitos filhos, irmãos, infelizmente, muitos filhos estão na casa do pai, mas o coração está nas coisas. O coração está nos benefícios. Porque esse filho, ele estava na casa do pai, e ele mesmo vai dizer, quando ele cai em si, ele vai dizer, na casa do meu pai eu tinha tudo. Mas por que então ele não valorizou quando ele tinha tudo? Porque o seu coração não estava na comunhão, o seu coração estava nos benefícios que ele podia tirar dali, daquele local que ele vivia. E quantos não estão assim? Pensando nos benefícios, pensando naquilo que pode, de alguma maneira, me proporcionar ganho, de alguma maneira me favorecer, irmãos. E é uma verdade, eu acredito que, eu não estou falando aqui da Zelo Esperança, mas eu acredito que a igreja do mundo, não digo nem a brasileira, precisa se arrepender de verdade e voltar ao princípio da simplicidade. Por quê? Porque nós ficamos presos a holofotes, nós ficamos presos a uma performance, nós ficamos presos a benefícios, aquelas coisas que favorecem o homem e tiram, de alguma maneira, ofuscam a glória de Deus. Por quê? Porque se voltou para os seus próprios interesses. E esse rapaz, ele é um exemplo disso, porque ele se perde nos seus desejos. Ele se perde nas suas vontades. E quantas vezes nós erramos pelos nossos anseios de querer fazer, de querer conquistar, de querer usufruir, de querer viver o melhor. Não que seja pecado querer o melhor, mas às vezes nós nos perdemos nas nossas escolhas porque nós não perguntamos o que o pai acha. Se ele tivesse dito, pai, o que o senhor acha? Pai, o que o senhor pensa a respeito disso? Pai, qual é a sua opinião? Eu devo ir? Mas não, ele determinou, pai, chega aí, pai, vamos conversar, dá minha parte aí, porque eu já sou homem. O senhor está vendo, eu já tenho barba, eu já tenho condição, pai. E o pai, tá bom, filho, se é isso. Porque Deus não vai impedir ninguém, irmãos. E eu falo por experiência própria, quantas cabeçadas eu não dei, ainda no Evangelho, até chegar, e ainda estamos e continuaremos aprendendo, mas olhando, fazendo um retrospecto, a gente vê o quanto a gente já errou. Por quê? Por causa desse impulso, por causa dessa vontade de avançar. E às vezes é necessário a gente parar e perguntar para o pai. Porque o filho é assim, irmão. O filho, quando começa a entender, ele quer voar, mas ele ainda não tem asa. E então ele começa a cair, porque ele acha que já está pronto para voar. Não sei se você já viu aqueles vídeos de passarinhos que são criados nos penhascos. E ele só tem uma chance. Ele não pode errar. Porque ele vai amadurecendo e ele vai olhando as asas. E ele vê que as asas dele já estão ficando grandes. E ele começa a bater as asas no ninho e ele vê que ele levanta assim do chão. Mas ele só tem uma chance, porque quando ele se lançar para voar, ele não pode cair. Porque se ele cair, ele morre. Então é uma preparação. Então ele vai se testando, ele vai ali vendo o seu nível de amadurecimento como um pássaro para ele poder voar. Mas muitos já acham que estão prontos e se lançam e morrem. E morrem. Coincidentemente, revela o ato de que foi esperado. O filho pródigo estava em um lugar em que tudo estava bom. Não satisfeito, ele resolve sair e fazer as coisas do seu jeito. Às vezes achamos que não está bom e queremos melhorar e fazer as coisas do nosso jeito. E achamos
que irá melhorar. Mas, na verdade, o futuro pode levar-nos a uma derrota. Você compreende, irmão? Que muitas das vezes nós precisamos consultar a Deus. Pedir ao Pai que nos dê um conselho. E aí deixa eu falar um pouco mais de filho. Filho é aquele que tem essa liberdade, irmão. Sabe? Que tem esse canal aberto. Não sei se seu pai ou sua mãe biológica, se você teve essa liberdade de conversar, de falar, mãe, o que você acha? Pai, o que você pensa? Mas a verdade é que com o pai você tem essa liberdade, irmão. Você nunca vai estar maduro demais e nem velho demais para poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor acha disso? O Senhor acha que eu deveria fazer? Qual é o conselho do Senhor para a minha vida? Ah, não, mas Deus não vai me responder. Bobagem, irmão. Bobagem. Deus sempre tem uma resposta para os filhos. Deus sempre tem uma direção para os filhos. O problema é que a gente não pergunta mais. A gente já chega e fala, estou namorando, vou casar. A gente comprei um carro. É assim que a gente faz. A gente não pergunta mais para Deus. Por quê? Porque a gente fala que ama a Deus, mas a gente não chama a Deus para participar da nossa vida. Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou me mudar, eu vou... Mas a gente está perguntando para Deus? A gente está conversando com o pai. Pai, o que o senhor acha, pai? O que você acha, pai? Você acha que vai dar certo, pai? Você acha que isso está dentro do propósito que o senhor tem para a minha vida? Qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade na terra como no céu, mas a gente não quer perguntar para Deus, porque se Deus falar não, a gente vai ficar emburrado com o pai. Esse jovem não perguntou, ele foi. Ele tomou a decisão por si próprio. E aí ele vai, irmão. E quebra a cara. E é obrigado a refazer o caminho de volta. E quantas vezes a gente vai... Alguns vão precisar e outros estão fazendo e outros farão o caminho de volta. E muitos já fizeram. Como eu, por exemplo. Já fiz. Já tive que refazer várias vezes o caminho de volta. E quando eu digo de volta, não é no sentido só de se afastar, porque pela misericórdia de Deus, eu estou caminhando com Jesus, mesmo com dificuldade, mas eu nunca deixei a presença dele. Mas quantas vezes eu dei cabeçada? Quantas vezes eu enfiei os pés pela mão, achando que, não, Deus é comigo. Nem sempre, irmão. Nem sempre, porque nem tudo que eu acho que é bom para mim é o que Deus tem para mim. Nem tudo que eu acho que é a vontade de Deus é a vontade de Deus. Só que a gente, por uma questão de ansiedade, por uma questão de impulso, por uma questão de desejo do coração, a gente faz. E esse é um exercício muito difícil. É de aprender a ouvir o Senhor. De aprender a ouvir a Deus. De aprender a silenciar para que Deus possa falar. Eu entrava na oração e descarregava um caminhão. Descarregava uma carreta no ouvido de Deus. E antes mesmo de ele dizer uma só palavra, eu me levantava e saía. E não deixava ele falar. Você orou? Orei, Deus está no negócio, orei. Ah, mas ele falou? Não. Fui eu que falei para ele que eu ia fazer. Foi a mesma coisa esse menino aqui, ele chegou e disse, mas ele não esperou o pai falar. Tá bom, você já decidiu, a escolha é sua, a decisão é sua, então faz. Aí ele vai, irmão, e sofre.
Então não é culpa do pai. O pai está lá esperando, inclusive, ele voltar. Mas por causa da sua teimosia, ele sofre a consequência. E o pai deixou. O pai não foi atrás. Eu falei, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu conheço ele. Conheço o coração dele. E aí ele cai em si lá, né? A gente sabe da história. Ele cai em si e volta. E no meio do caminho ele já vem ensaiando. Vou falar para meu pai, pai, eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, me recebe como um dos seus servos. E aí quando ele chega, o pai de longe avista o filho e o pai já começa a celebrar, irmão. E já corre, dá um abraço no filho, dá um cheiro no filho, e já traz o filho no braço e fala, prepara uma festa, mata um cabrito e manda pôr uma roupa, um anel, uma sandália, porque meu filho estava morto e reviveu. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Preste atenção. Toda vez que você errar, toda vez que você cometer uma falha, toda vez que você pecar, toda vez que você fizer algo sem direção, e que você se arrepender, e que você voltar diante do Pai, saiba de uma coisa, Ele nunca irá anular o seu lugar de filho, porque você não é mais escravo, você não é mais um trabalhador, mas você é filho do Pai, e o Pai sempre terá um lugar para receber você com honras diante dele, irmão. Ele nunca vai te diminuir, ele nunca vai te desmerecer, você nunca vai se tornar menos olhado, menos querido, menos amado, porque você acertou, porque você errou. Porque pai não ama o filho mais ou menos quando ele erra ou quando ele acerta. O seu amor não muda. O seu amor não muda. Errando ou acertando, ele continua te amando. Errando ou acertando, você continua sendo filho. Errando ou acertando, ele continua te querendo, ele continua querendo você perto dele, ele continua te chamando para os braços dele. Mas qual é o problema então? O problema é que existia o irmão, talvez mais velho, que também estava na casa do pai, mas não se comportava como filho. O seu relacionamento não era de filho, era um relacionamento de servo. É o filho que está na casa do pai, mas não se vê como filho, ele se vê como servo. Porque ele acha que o seu merecimento se dá pelo seu trabalho, se dá pelo seu serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada que eu faça, não há nada que você faça que nos tornará capaz de sermos merecedores de um lugar de filho. Não há nada, nem que eu e nem você possa fazer diante de Deus que nos tornará merecedores ou dignos de ocupar um lugar de filho. Nós somos filhos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos filhos porque Ele conquistou a nossa filiação na cruz do Calvário. É por isso que nós somos filhos. E nada irá mudar isso, irmãos. Nada que eu faça e nem você. O filho que saiu não deixou de ser filho. Porque quando ele voltou, ele foi recebido como filho. O filho que ficou não deixou de ser filho, ainda que ele olhasse o pai como o Senhor e não como o pai. E aí quando o filho que havia se perdido volta, o filho mais velho fica bravo. E questiona, eu não vou lá porque esse aí nunca fez nada, mas eu tenho te servido. Mas o pai não está preocupado com o serviço, irmão. O pai está preocupado com o relacionamento. O pai não está preocupado com performance, com produção. Deus não está atrás disso, irmãos. Apesar de ele levantar, sim, trabalhadores. Mas o trabalho é a consequência de um relacionamento saudável com o pai. Porque senão nós nunca entenderemos o papel de filho, e sim, nós continuaremos agindo como servos.
nós nunca entenderemos quem nós somos nele e continuaremos achando que ele nos recebe e nos aceita por aquilo que nós fazemos. E o Senhor, o nosso Pai, Ele está nos chamando a um relacionamento mais profundo. Com reverência, irmãos. Um relacionamento coerente, mas um relacionamento íntimo. Filho não pede, não bate na porta da casa do pai e fala, eu casei. Eu vou na casa da minha mãe e falo, mãe, posso entrar, mãe? Eu já abro o portão, irmão. Ontem mesmo eu falei, vim almoçar. Abri o portão e entrei. Tem comida? Tem comida. Tinha uma feijoada, essa mesmo que eu vou comer. Não perguntei nem se ele já tinha comido ou não. Eu falei, eu quero comer aqui na casa da minha mãe. Vou lá, tem banana. Eu falo, mãe, vou pegar uma banana aqui, ó. Pega a banana. Lógico, eu respeito, porque eu já saí de lá, mas eu tenho liberdade. Eu entro no quarto. Eu sento no sofá, eu deito no sofá. Me fala uma coisa, servo faz isso, irmão? Você já viu alguma diarista, alguma empregada doméstica, alguém que trabalha em fazenda, em roça, entrar na casa do Senhor e falar, se jogar no sofá? Mexer na geladeira? Falar, minha patroa, o que tem aqui hoje para nós? Não! Porque quem faz isso é filho. É filho que tem intimidade, irmão. É filho que tem relacionamento mais íntimo. E conta segredo. Servo não fala, quero te confessar um segredo. Servo não fala para o seu senhor. Empregado não fala para o patrão. Tem uns que até pode falar, porque se desenvolve um relacionamento de amizade. Mas a maioria não, é trabalho e pronto. É só profissional, não tem essa... Agora, intimidade é para os filhos, irmão. Você conta segredo é para quem é íntimo. E é isso que Deus quer. Ele quer nos levar nesse entendimento, nesse nível de maturidade. Sabe qual é o problema? O problema é que o filho mais novo ele perdeu a noção da importância, a percepção da importância, e o filho mais velho perdeu a reverência ele se tornou alguém indiferente com o pai. Ele estava ali todo dia, tudo que era do pai era dele, mas ele não sabia desfrutar disso. Por quê? Porque ele olhava para o pai e via o pai como um senhor inacessável, inacessível. E o mais novo olhava para o pai e via o pai como alguém que já não tinha mais importância. Por quê? Porque as coisas do mundo pareciam mais atraentes, os prazeres da vida pareciam mais melhores. Então um perdeu a reverência e o outro ele se tornou insensível. Ele se tornou indiferente. Ele estava com o pai somente por uma questão de interesses pessoais. Ou seja, os dois filhos acabaram se perdendo pelo mesmo motivo. Porque um trabalhava, um morava na casa do pai olhando para as coisas do mundo e o outro estava dentro da casa do pai pensando só nos benefícios. Ao ponto de ele dizer, eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. O pai virou e falou, meu filho, aqui tudo é teu. Você é meu filho. Então, irmãos, que nessa noite, eu sei que você talvez já tenha essa consciência de filho. Mas que nessa noite você possa, sabe, desfrutar desse benefício. A nossa herança não é terrena. Eu quero que você, por favor, se coloque de pé. Com a permissão do pastor, eu vou
Tá orando aqui, pastor? Tá. Mas o que eu quero dizer é que a sua herança, ela não é terrena. Sabe, irmãos, nós não temos uma herança, a nossa preocupação não pode ser essa, de uma herança terrena. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas não é uma herança. Deus não veio para nos dar casa, para nos dar carro. Tudo bem conquistar isso, irmãos. Você vai trabalhar, você vai fazer negócios e tudo bem. Não há mal nenhum nisso. Muitos aqui talvez não são, ou todos já são casados, eu não sei, mas não há problema nenhum nisso. Construir um relacionamento, constituir uma família, projetar um amanhã melhor, não há nenhum problema nisso, sabe? Mas entenda que esse não é o propósito de Deus, o foco do Evangelho, o centro do Evangelho não é isso. O centro do Evangelho é nos fazer entender que nele nós somos filhos e nós somos herdeiros, é da vida futura, é da vida vindoura, é das mansões celestiais, e eu não estou nem pensando na questão de casa, não é isso, de morada celestial, mas é no lugar onde ele reina, onde ele governa, aonde ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e é lá que nós estaremos. Por isso é que ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo, irmãos. Então, o que realmente importa, irmão, é que você entenda que você é um filho amado de Deus. E que você pode viver isso. Essa amizade. Sabe? Essa amizade todos os dias. Como foi dito já aqui. Você pode desfrutar dessa amizade. Você pode saber que ele é seu amigo. Sabe? Você pode até meio ser chamado de doido por aí. Você vai estar falando com o Espírito Santo. Você vai estar falando com o Pai. E alguém vai falar, ixi, esse aí já bateu a cachola porque está falando sozinho. Sabe? Mas não é, irmãos. É porque você entendeu que você nunca vai estar só. Vai ter alguém com você todos os dias, até a consumação do século. Até que ele venha. Então, nessa noite, meu irmão. Nessa noite. O Senhor quer atrair o seu coração. E te dizer, filho, você pode ter planos, você pode ter desejos, você pode ter sonhos, mas o que mais importa é você saber quem você é em mim e quem eu sou em você. O que mais importa é que nós somos um. Eu em você e você nele. E é isso que basta, irmão. Então tome o seu lugar de filho e não saia dele. Ainda que algumas coisas tentem te levar, te arrastar, você permaneça nele. E desfrute dessa promessa, desfrute dessa herança. Ainda na terra, você pode sim, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, contemplar, ainda que de longe, ainda como um espelho, ainda como uma sombra, ainda como algo que não é tão claro, mas você pode desfrutar, você pode caminhar por esse caminho de intimidade e provar e ver que o Senhor é bom. E é isso que Deus quer, que você prove Ele, que você experimente dele e que você desfrute dessa presença, dessa amizade. Fale com Deus nessa noite. Diga para Ele o que de fato você quer, o que de fato você busca, o que de fato você espera desse relacionamento de pai. E o Senhor, o Espírito Santo, que é o Espírito da adoção, que testifica, Ele faz nessa noite, nós entendemos que nós somos filhos e que nós podemos contemplar essa presença do Pai e que Ele quebra, Ele derruba toda a ausência de paternidade nessa noite, irmãos. E Ele revela o Pai para nós. Revela o Pai para nós. Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai aqui. E quem garante isso é o Espírito, que testifica em nós que nós somos filhos e que clama dentro de nós: Abba, Paizinho, Pai. Nos leva a esse nível de entendimento, Senhor, de revelação de filhos. Oh, Senhor, e que todo medo, Senhor, que todo receio seja quebrado, seja tirado, para que nós acessemos o seu coração, Pai. E possamos também contar os nossos desejos, nossos anseios do nosso coração a Ti nessa noite. Em nome de Jesus, Pai.